Paz, irmãos, graças a Deus. Estamos a fazer mais um vídeo falando sobre cristão. Nosso vídeo ele continua com a nossa atitude didática, em onde nós pretendemos falar alguma coisa sobre a vida cristã. A princípio nós vamos ver alguma coisa sobre o que é ser cristão, uma definição do dicionário, alguma explicação mais prática, né? E eu gostaria que os irmãos ou ouvintes que estivessem ao alcance desse vídeo tivessem a oportunidade de assistir, de ouvir, de ler até o final, onde nós pretendemos dar uma explanação, fechar um assunto referente a ser cristão. Então eu convido vocês a passearem comigo dentro dessa pequena explanação. Não é uma explanação tão formalista, nós estamos usando um formulário popular, que é o nosso formulário também, né? E acredito que esse será de bom proveito. Claro que a Bíblia nos diz que devemos aprender um dos outros. Então alguma coisa alguém aprende. Eu gostaria que vocês assistissem, depois se quisessem se inscrever no meu canal, que é um canal voltado para serviço evangélico, é um canal que tem algumas instruções também tecnológicas sobre a eletricidade, etc. Mas o principal tema do meu canal é o setor religioso. Então vocês podem entrar lá, tem uma página chamada Comunidade, onde vocês vão encontrar ali um vasto assunto sobre comentários. Vocês podem fazer o seu comentário, dar o seu like, curtir o sininho, para que o canal vá crescendo, né? E a gente vá tendo oportunidade de depois, quem sabe, ter algum rendimento para crescer o nosso canal. Dito isso, nós vamos ver a nossa vinheta, e após a vinheta nós vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é o que é ser cristão. Então vamos à vinheta. Muito bem. Então, o que é ser cristão? Definindo assim o que é ser cristão, diz o dicionário que ser cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo. Então, os cristãos, no caso, pode ser dividido em vários grupos. Então, nós temos católicos, são cristãos, ortodoxos, que são os primitivos, são cristãos. Temos os protestantes, que também são cristãos. Na católica, temos o ramo católico romano e temos o ramo ortodoxo. Assim como no protestante, temos o batista, temos os pentecostais, temos o neopentecostal. Existe também na católica esses dois ramos, que são a católica romana e o ortodoxo, que é uma linha mais que não tem aquela obediência ao Papa. Então, ele segue outra linha, sem Papa e sem cruz. A cruz do ortodoxo não é a mesma cruz de uma arte só, como o cristianismo. A cruz ortodoxa, ela tem duas hastes, uma no pé e outra em cima, e tem suas explicações, que não é o caso aqui agora. No lado protestante,
nós temos uma variedade de núcleos, seja pentecostal, seja neopentecostal, batista e muitos outros ramos evangélicos. Mas no nosso vídeo, nós não vamos abordar esse assunto, não é uma questão de seitas e religião. Nós vamos abordar no nosso vídeo, vamos nos prender na individualidade do cristão, no ser humano, no cristão em si. Esse é o nosso assunto. Sua estrutura, sua fé, sua formação, conceitos e, finalmente, seu modo até de viver. Também suas esperanças futuras. Esse é o nosso objetivo nesse vídeo, abordar assuntos, claro que sem muita penetração, mas a ideia é abordar assuntos nesse ramo. Então a Bíblia nos dá muitas orientações sobre como deve ser o cristão. Nós podemos ver em Colossenses capítulo 3, versículo 1, que diz: se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. O condicional se é muito interessante, que a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele trabalha muito com esse condicional. Até Jesus já começava a falar sobre si. Se estás em mim, se estiveres em mim, se estiveres em vós. Esse se é um condicional que representa muito. Então, Colossenses diz: se ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, o condicional nos leva a concluir que o apóstolo não realiza, não nos leva a realizar que todos devem buscar as coisas que são de cima, mas sim aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Isso quer dizer, se você não ressuscitou com Cristo, as suas próprias atitudes, suas forças são voltadas para as coisas terrenas. Então ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, é uma condição de cristão. O cristão, ele sofre logo esse impacto, porque a Bíblia nos diz: se você já ressuscitou com Cristo, então você tem que escolher o que é que você quer. Porque se você escolheu morar nos Estados Unidos, você tem que aprender a falar o inglês. Se você escolheu morar na Argentina, você tem que escolher espanhol. Se você escolheu morar no Brasil, você tem que falar português e assim por diante. A sua escolha é que vai definir as suas atitudes. Então ele está dizendo aqui que se você já ressuscitou com Cristo, somente aquele grupo que realmente sabe e sentem que já ressuscitaram com Cristo são compungidos a buscar fervorosamente as coisas que são de cima, as bênçãos celestiais. Veja bem que ele usa aqui, no comentário, nós colocamos a palavra compungido. Compungido quer dizer, você sente aquele impulso para fazer tal coisa. Isso nos leva a pensar que se você já ressuscitou com Cristo, você não precisa que ninguém esteja ali forçando a buscar as coisas que são de cima, mas você é compungido pelo Espírito Santo, que lhe deu essa nova vida, a buscar as coisas que estão de cima. Essa colocação, no entanto, veja bem, essa colocação de se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, essa colocação é para os que estão no estágio da santificação. O que quer dizer isso? Quer dizer que no plano da salvação, na verdade, o primeiro momento da salvação não é a santificação. O primeiro plano da salvação é o encontro com Deus, com o pecador, através do Espírito Santo e do esclarecimento pela palavra de Deus, conforme nós encontramos em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro momento, o primeiro passo, é ouvir a palavra. Então,
Você ouve a palavra, você crê na palavra através de um processo interno e o Espírito Santo opera o milagre da salvação, conforme nós encontramos em João, capítulo 3, versículo 15, que diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E porque crê tem a vida eterna. E também João 3,18 diz que quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porque nessa passagem de crer ou não crer que você define se você está condenado ou não. Você, se crer nele, não será condenado. Mas se você não crer, já está, continua condenado. Porque você já estava condenado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se você não crer, as coisas são de cima. Então, quando você se compromete a buscar, você deu um passo. Isso mostrou que você pôs em prática a fé que havia em você. E a fé sem obra, ela é morta. Mas quando você movimenta, ativa a sua fé, você está mostrando que há uma transformação no seu interior. Então, ser cristão não é uma formalidade, não é o ir para a igreja, não é. Tudo é bom, tudo é necessário, a igreja alimenta, o pastor se preocupa na palavra, em instruir. A Bíblia diz que Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Não é fácil apacentar as ovelhas, lutar contra os lobos devoradores. Não é fácil para o pastor ele ser xingado de ladrão, de tal, roubadismo, tudo que não presta, mas só Deus sabe o trabalho que ele está fazendo, aqueles sinceros, para alimentar o povo de Deus. Então, ir para a igreja, escutar a palavra, ouvir-se, escutar os conselhos, isso mostra que você está se transformando numa nova maneira de viver. Então nós concluímos assim, que a nova vida está fora de formalidade, como eu já venho dizendo, de fantasia, de atrações teatrais, né, formais. Então não devemos mais ser por ser. Quer dizer, ser por ser, isso passou. Eu sou um cantor porque canto para me apresentar. Não, mas eu não sou cantor. Eu me apresento no mundo bate palma, mas na minha realidade eu não sou cantor. Como eu já vi um palhaço contando a história dele, que ele fazia muita gente sorrir, mas na verdade ele chorava por dentro. Então ele era ser por ser, mas que não era. Então a nova vida cristã não é ser por ser, mas sim ser porque realmente porque realmente somos. Então quando o cristão diz que sou salvo, não é pela capacidade dele, mas porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos garante essa salvação. Então, ser crente é vencer a luta, estar um estágio acima das coisas normais, naturais. O Espírito Santo passa, então, a viver em nós. Veja bem que viver em nós não é viver junto a nós. Então, você pode ter uma roupa perto de você na loja, mas não está em você. Você pode ter uma comida boa no restaurante, mas não está em você. Então o Espírito Santo não está em você, junto de você, ele está em você. Então é diferente quando você se já ressuscitasse com Cristo, o Espírito Santo não está perto de você, ele está em você. Então ele sabe nossos pensamentos, intenções, nos orienta, nos aconselha, mas não tira nosso livre-arbítrio. É importante isso. O Espírito Santo ele nos orienta, o nosso espírito nos avisa quando nós estamos a cometer algum erro, alguma transgressão, coisa assim. Ele nos orienta, nos faz sentir que aquilo é errado, mas ele não pega na nossa mão para dizer que não faça. Se você quiser fazer, você tem o seu direito de fazer, apesar que você também vai sofrer todas as consequências dos seus erros. Assim como ele orienta, você não obedece, você paga pela sua desobediência. Isso também faz parte da vida cristã. Então não podemos mais viver por viver ou fazer conta de que vivemos, como nós já falamos. Romanos ainda 8, 6 a 11 nos mostra
como deve ser nossa visão de vida em Cristo Jesus. Morto para o pecado, não viver segundo a carne, mas na direção do Espírito, pelo Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Cristo Jesus. Na verdade, ser crente, como nós já estamos falando, é andar em outra dimensão. Aquela dimensão natural, ela não tem mais sentido. Você, como a Bíblia nos mostra, está no mundo, mas não sois do mundo. Nós temos que, enquanto estamos nesse corpo, nós temos que comer para alimentar, temos que vestir roupa, temos que casar, temos que tomar banho, temos que ter filhos, temos que trabalhar, temos que ganhar dinheiro, temos que gastar dinheiro. Tudo que está no mundo, nós, como ser humano, temos que fazer. Mas que isso não é mais agora a nossa prioridade. Nós podemos desfrutar de tudo sem estarmos envolvidos em tudo. Então, o amor ao dinheiro é uma tentação, mas não é proibido ter dinheiro, não é proibido ter carro, casa, tal, coisas boas, não é proibido isso. Proibido é você deixar as coisas que são de cima para se voltar inteiramente a essas coisas que são terrenas, porque elas são terrenas e por isso são passageiras. Mas naquele momento, como está lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, quando a Bíblia nos mostra que nossos corpos serão transformados, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível na ressurreição. E isso aí, então, tudo perde o valor, tudo aquilo que você tinha, prata, ouro, tal, tudo fica, porque existe agora uma outra vida, um outro sistema de vida, onde a valorização é outra. A prioridade não é mais prata e ouro, mas é a sua vida espiritual em Cristo Jesus, uma vida espiritual. Então, essa deve ser a visão do crente. Ele tem que ter uma visão de que isso passa, isso é passageiro e que as lutas, isso também não tem poder nenhum de nos tirar do caminho do Senhor, que o inimigo de nossas almas não tem mais força para nós. Nós somos agora filhos de outro Pai, nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos da luz, e portanto a luz, ela sempre vence as trevas. Então, na verdade, ser cristão, ser crente, é andar em outra dimensão, como eu já disse, em outro nível espiritual e de cima, né, da vida, onde as coisas terrenas não mais nos atingem. Estamos acima do pecado e da tentação se vivemos com Cristo Jesus, conforme Romanos 8, 10 e 11. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, eles pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não farão mal algum. Claro que ninguém vai estar pegando em serpente, ninguém vai estar bebendo veneno, mas se acontecer isso, nós estamos acima disso. Deus pode muito bem tomar. Isso não quer dizer literalmente que seja veneno ou cobra, quer dizer que os erros, os pecados, nós estamos acima dele, não tem mais poder em nós se estivermos realmente em Cristo. Então nós também temos que pensar e concluir que nós estamos aguardando a transformação do corpo, que é aquela esperança aguardada de que um dia nosso corpo corruptível se transformará em corpo incorruptível, deve ser uma âncora, um apoio que nos leva para frente na certeza de que Cristo ele nos receberá com os braços abertos, dependendo da nossa fé, da nossa confiança nele. Então isso nós encontramos em 1 Coríntios 15, de 20 a 50, o irmão pode ler depois, são muitos versículos, mas é um resumo daquilo que nós seremos. Portanto, irmão, ser crente é você andar segundo a palavra de Deus. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Então, como eu havia dito, quem assistiu até aqui, Deus abençoe. Esse é o nosso fechamento. E lá no meu canal, canal Portal Ciência e Luz, no YouTube, você vai encontrar muitos outros vídeos como esse, onde
nós falamos sempre a respeito da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.